Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala mais uma vez. Esse é o nosso encontro semanal e nós seguimos aqui no estudo do livro de Gênesis juntamente com você, sendo abençoados, edificados, crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. É sempre muito bom estar aqui com você. Por isso nós queremos te lembrar mais uma vez de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas para que mais vidas possam ser abençoadas. Isso se chama evangelismo. Essa é a sua forma de evangelizar aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que você possa ter contato, ou até aquelas que você não conhece, porque às vezes a gente compartilha com alguém e esse alguém compartilha com outro alguém e isso vai longe, aonde a gente nem imagina, porque o Senhor age de formas misteriosas, né? Quando nós nos dispomos a cumprir o ID, a viver a nossa vida fazendo discípulos, a viver a nossa vida revelando, ensinando, mostrando, pregando a palavra do Senhor, levando esse evangelho a quantos pudermos, né? É verdade. Vamos lá então, em Gênesis. Então nós paramos na semana passada no capítulo 42 ali, onde a gente viu que os irmãos vão até o Egito, se encontram ali com o governador, que eles não sabem que é o seu irmão José, a quem eles fizeram tanto mal. E agora José quer saber, né? A gente falou das estratégias de José ali, estratégias até pedagógicas dele ali, né? Para descobrir algumas coisas, para ver se esses irmãos estavam arrependidos do que fizeram. E José pede a eles dar uma instrução ali, né? Que um dos irmãos deveria ficar ali no Egito, fica preso, retido ali no Egito com ele, e que os outros deveriam voltar e trazer o seu irmão mais novo, o irmão mais novo deles, né? Para que José visse que ele estava bem, ia trazer notícia do pai. E esses irmãos então retornam para Canaã para trazer o irmão mais novo, mas Jacó está relutante com isso, né, Larry? Sim. Jacó ali a gente vê o temor desse pai, né? Que já perdeu um filho, o outro ele já está quase que dando como perdido, porque está lá preso no Egito. E o medo dele de perder um outro filho. Então a gente vê que é a humanidade do patriarca Jacó, né, Larry? Jacó, exatamente. É bem isso que acontece. E aí agora nós vamos dar sequência que o que acontece. Algum tempo passa já que eles estão ali e Jacó não deixou eles voltarem levando o filho, e a ordem do governador lá é que se eles não voltassem com Benjamim, com esse filho mais novo, eles nem veriam ele, José nem iria recebê-los lá. Então eles nem tentaram fazer isso, né? Isso sem o irmão, né? É isso aí. Exatamente. Vamos lá então? Podemos começar a leitura? Vamos lá. Pega a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, anote as suas dúvidas, anote aquilo que o Senhor falar ao seu coração, aquilo que Deus ministrar ao seu coração aí. É importante nós termos esse hábito, né, Larry, de estarmos anotando, né, querendo guardar aquilo que o Senhor vai nos trazendo. Vamos lá, capítulo 43, então, verso 1. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. E aí então Judá responde ao pai: aquele homem nos advertiu solenemente dizendo: vocês não me verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão de vocês não vier com vocês. Meu Deus. Gente, como Deus usa formas, né, para cumprir o seu propósito, né, Andressa? Você vê, a fome era gravíssima na terra. Aqui a gente pode entender de várias formas, né? Mas eu vejo assim como Deus, né, preparando tudo que
para isso tudo que ele fez, para poder levar o povo dele todo para o Egito, né? Para lá começar todo o processo que nós vamos ver daqui para frente. Mas eu vejo assim as formas que Deus usa nas nossas vidas. Muitas vezes naquele momento a gente não entende, né? O que é que está acontecendo? Estou passando uma necessidade, né? As coisas estão acontecendo e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas você pode ter certeza que Deus está no controle de tudo. Isso me faz lembrar aquele texto lá quando Paulo fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Esse texto muitas vezes a gente lê ele correndo e não entende muito o que esse texto está dizendo e às vezes a gente tem que olhar o que o texto não está dizendo, né? Esse texto fala muito assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto não está dizendo que tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece ao nosso redor são coisas boas. Mas ele está dizendo que tudo aquilo que acontece, e se nós somos pessoas que amamos ao Senhor, e quem ama ao Senhor é aquele que obedece, é o filho que obedece. Jesus disse isso, né? Se vocês me amam, vocês obedecem as minhas palavras. Então, aquele que ama ao Senhor é aquele que obedece. Para esses, tudo o que acontece coopera para o bem. E é o que a gente vai ver aqui nessa história, né? Deus pega essa situação de fome mundial ali, essa situação tenebrosa que estava acontecendo. Nós entendemos que aqui eles estão já dentro dos 7 anos de vacas magras. E Deus vai pegar essa situação e para aqueles que amam ao Senhor, Ele vai transformar isso em bênção. Porque Deus já tem um propósito, né? Uma coisa, Andras, de uma coisa muito interessante, que o Jacó em momento nenhum ele reclama de Deus. Olha só, gente, o Jacó em momento nenhum, em toda essa crise, essa fome, ele reclama de Deus. Os filhos dele, sim. Os filhos dele ficam reclamando lá desde que nós vimos, né? Reclamando tal do que estava acontecendo com eles, porque era Deus punindo com eles e tal. Não são fáceis. Nós notamos aqui que não são fáceis muitas vezes as atitudes que nós temos que tomar, né? As decisões que nós temos que tomar, que nem o Jacó vai ter que tomar aqui, né? Não é fácil, realmente não é fácil, mas o que eu saliento bastante sobre essa passagem aí, Andresa, é que não existe em momento nenhum reclamação do Jacó. Um homem de Deus é assim, ele enfrenta os problemas, ele toma as decisões difíceis para resolver os problemas e não reclama de Deus. Mesmo estando numa situação de temor que ele estava ali, né? De perder mais um filho. Mas em momento algum ele questiona a Deus sobre isso. Exatamente. Né? E uma outra coisa que em momento nenhum aqui, até os próprios filhos dele pensam em burlar, né, a situação. Até fiz um comentário um dia, né, eles podiam ter, como o cara era lá do Egito, tal, eles podiam ter criado, levado uma outra pessoa, feito qualquer outra coisa, né, mas eles não. Eles entenderam que eles tinham que começar no mínimo, né, parece que começam eles até a entrar no caminho correto das coisas. É isso que eu acho muito quando a gente falou, né, da da forma didática como José estava tratando eles ali, né, trazendo uma possível acusação de que eles seriam espiões e tal, José estava ali olhando o que estava no coração deles, sondando o que estava no coração deles. E essa atitude né, eles não sabem que aquele governador é José. Então, esse governador não sabe quem é o Benjamim, quem é o irmão. Isso que o Larry está dizendo, eles podiam pegar qualquer outro menino em qualquer outro lugar e dizer, esse aqui é o nosso irmão mais novo. Mas isso mostra para nós o quanto o coração já estava arrependido do que fizeram, né? O quanto as atitudes mudaram, porque o arrependimento é isso, né? Você não se arrepende e continua vivendo da mesma forma errada. O arrependimento genuíno, você muda de direção. E a gente vê que uma atitude deles de não querer enganar esse governador aqui de repente, que seria muito, muito fácil até de se fazer, né, Larry? Como uma atitude diferente daqueles irmãos lá que enganaram o pai, que mentiram sobre a morte do irmão, né? Do que fizeram com ele. Sem dúvida. É bem isso aí. Vamos lá, André. Prossigo. Então, Judá aparece aqui na história agora, a gente já vê como ele está se posicionando de uma forma diferente, né? E aí agora Jacó, que aqui o texto vai chamar, agora é a segunda vez, Larry, que o texto vai chamar, depois lá de tudo que aconteceu com José,
essa vai ser a segunda vez que Jacó vai ser chamado de Israel aqui. E isso fala pra gente, né, de um recomeço, de um levantar desse homem aqui que passou todos esses anos muito abatido. Tipo, ele pegou tudo que aconteceu lá em Peniel, lá no seu encontro, na luta com Deus ali, e parece que aquilo murchou na vida dele depois do que aconteceu com o filho, né? Então, o fato de Moisés agora chamá-lo aqui de Israel mostra para nós um recomeço, né? Um levante desse homem. Eu vou ler o texto aqui então. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a beber aquele homem? Dando a saber, perdão. Por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e da nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar o que ele nos diriam? Tragam o outro irmão? Olha só, né? Como que eles responderam verdadeiramente para o governador, né? E quando eles voltam daquele pastoreio que eles estavam, quando acontece tudo aquilo com José, quando o pai pergunta do irmão, eles não falam a verdade. Sabe, Andressa, eu creio aqui que realmente a forma que o José usou, né? A estratégia que o José usou, eu acho que é uma estratégia que nós devemos usar nos nossos dias, né? Porque ele sem agredir, né? Sem agredir ninguém, ele foi perguntando, ele foi conversando, né? Sem ele ser descoberto que ele era o José, ele fez algumas perguntas que levaram a ele entender que o pai dele estava vivo, que o irmão estava lá, né? E que tudo estava bem em relação ao pai, né? Por isso, claro, que ele montou essa segunda estratégia depois, né? Sim. Porque, gente, já fazia mais... o Benjamim aqui estava próximo quer dizer, já faziam mais de 22 anos, né? Que ele tinha saído de lá. E o Benjamim já estava próximo aos 30, né? 30 e poucos anos, né? Então, com a estratégia dele, a forma dele falar, a forma dele retirar as informações sem agredir os irmãos, sem ser descoberto pelos irmãos. Então eu vejo isso. Existem formas da gente poder conversar, da gente poder entender, sondar a terra, conhecer e entender e sondar a terra, exatamente. Né? É bem isso, né? Então vamos lá. Então Judá age dessa forma aqui, né? Mostrando para ele, trazendo ao pai como aquilo devia ser feito. O pai questiona, né? Por quê? Né, aquilo que a gente estava falando, por que vocês foram falar que tinha outro irmão, né? Tantas coisas podiam ser feitas, isso que nos fala do caráter desses irmãos aqui, como estava sendo já trabalhado pelo Senhor, né? Mudado. Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. É verdade. Olha a sabedoria com que Judá está se levantando agora, né? Muito diferente da proposta, vamos dizer assim, ridícula que Rúben tinha feito para Jacó no capítulo anterior, né? Que se alguma coisa acontecesse a Benjamim, ele daria os filhos dele, né? Olha que proposta que se faz para um pai, para um avô, né? Mas é que Judá se levanta, e isso, Larry, fala muito para nós também sobre o caráter desse homem, né? Desse homem que será o líder, o pai de uma tribo tão importante para o povo de Israel, o pai da tribo de Judá, né? Vai ser o cabeça dessa tribo, de onde os grandes reis de Israel virão, será o pai da tribo de onde vem o nosso Senhor Jesus, o Messias, né? Lá na frente, quando a gente vai ver a separação dos 2 reinos, é a tribo que vai sobreviver depois, juntamente com a tribo de Benjamim, né? É de onde tudo vai acontecer aqui. E aqui Moisés já tem o cuidado aqui de ir mostrando para nós, né? O crescimento desse homem, né? O quanto Deus vai trabalhando na vida dele, né? E eu achei interessante, André, esse termo jovem, né?
que ele diz, envia o jovem comigo, né? Na verdade, uma coisa interessante, né? O termo hebraico aqui do jovem se aplica até uma pessoa de 30 anos, por exemplo. Para eles, jovens até 30 anos é uma Sim. pessoa jovem, né? Então, claro que também tem o jovem aqui de um sentido afetivo, né? Porque ele era o mais novo. O O irmãozinho mais novo dos irmãos e tudo mais, né? Então isso é bem interessante a gente entender também o propósito por causa do jovem de 30, ele deveria ter por volta de 32 anos aí, nessa época aí, né? É Judá assumindo a Assumindo a responsabilidade né? daquele irmão. Tá assumindo Exatamente. a responsabilidade de tudo que está acontecendo ali sobre esse irmão mais Sobre novo. esse irmão mais novo. Ali. Então vamos lá, Vamos lá. verso 11. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Sem filhos ficarei. É bem isso. Gente, uma coisa muito interessante que eu vejo aqui, Andresa, que nós conversamos já em outras passagens, né? O fato dele preparar um presente para mandar para o José, né? Lembrem, não sei se vocês lembram, mas a gente falou muito isso aqui, de quando você tem um problema com alguém, quando você tem uma discussão, quando você tem algum problema a resolver com alguém, o irmão, amigo, quem lá seja, né? E tá difícil o acesso a essa pessoa, a importância que tem, né, de você poder mandar um presentinho na frente, né? Eu vejo aqui o Israel com sabedoria usando isso, né? Lá atrás, não sei se vocês lembram, ele fez isso com o irmão dele, ele mandou presentes na frente para quebrar, sabe? Se reconciliar com Para Esaú, poder né? haver uma reconciliação. Eu acho muito legal isso, sabe? E isso a gente usar nos dias de hoje. São sabe, gestos Andresa? de carinho que às vezes quebram uma barreira gigante. Quebra né? uma barreira, abre um caminho totalmente diferente para uma conversa, para uma Sim. situação de poder se acertar. Eu acho muito legal isso. O que ele fez lá atrás está fazendo aqui de novo, né? Entendendo que ele está mandando o melhor que ele tem ali para essa pessoa lá, que ele supostamente não conhecia, né? Então, como é legal a gente entender e interpretar essas coisas, tá? Uma coisa muito importante é que a gente vê aqui que o Israel, ele, claro que é por causa da longevidade dele já, né? Mas ele começa a dar valores à família, né? Ele valoriza muito mais a família do que no passado, quando ele valorizava ficar rico. Sim. Né? Ele vê que a família é importante, que o filho dele que está ali, né, já perdeu um e tal, ele está valorizando, então, maravilhoso. Agora, uma coisa também que é sensacional aqui, Andresa, que lá no 14, a primeira coisa que ele fala, né? E o Deus Todo-Poderoso, quer dizer, novamente ele vem e entrega nas mãos de Deus, né? Ele diz, olha, eu vou fazer isso. É um sabe? recomeço para Israel. Exatamente, eu vou fazer isso, vou mandar o meu filho e tal, mas o Deus Todo-Poderoso que vai à frente, né? Ele entregou na mão de Deus, ou seja, dá para entender que esse homem era um homem dependente a Deus, Andressa. Até a frase final ali dele, quando ele diz, né, se eu perder, sem filho ficarei. Né? É a gente saber aqui que Deus tem tudo preparado na nossa vida. Aquilo que nós tivermos que passar, nós vamos passar, sabedores que Deus tem o controle, sobre todas as coisas. Exatamente, né? Isso. Isso acho que tirou um peso de cima desse homem ali, que estava ali numa situação que ele ficou meio que sem saída. Ou eu arrisco enviar o meu filho e de repente eu vou perder esses dois filhos, sim, ou se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Exatamente. Vamos lá. Às vezes Deus nos coloca em situações que a gente não tem muito para onde ir. Difíceis decisões, mas se Deus está na frente, pode tocar o barco. É confiar, né, no controle de Deus, confiar que tudo aquilo que Deus
tem já preparado para nós, é porque Ele também já nos capacitou a passar por aquilo. Né? Ele já nos deu toda a condição de vivermos aquela situação que às vezes a gente acha que está muito difícil, que está muito pesado, mas tenha certeza que aquilo que Deus colocou diante de você é porque Ele certamente já te preparou, já te deu toda a condição de você passar por ela. Enfrentar. Né? Exatamente. Então vamos lá, verso 15 agora. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. Meu Deus. Olha o medo, né? Como que é interessante, gente, vocês prestem atenção que aqui José está querendo servir um banquete para eles, né? E como que o sentimento de culpa faz você não desfrutar daquilo que é bom, sabe? O sentimento de culpa deles era tão grande que eles acharam que ia acontecer um monte de coisa com eles, sabe? Vamos ser escravizados, acusados. Exatamente, falaram ali várias coisas, mas olha só, né? Aquele sentimento de culpa, aquela cura, aquilo mal curado, nós não devemos ter isso nas nossas vidas, Andresa, sabe? Porque às vezes você está com uma pessoa, às vezes você tem um problema com uma pessoa, aí você não resolve esse problema com essa pessoa, aí você está lá perto ou convivendo próximo, no mesmo lugar, muitas vezes, na mesma igreja, e não consegue ser resolvido. Olha só como é complicado isso, aí você pode ficar pensando bobagens, né? Em vez de estar desfrutando do melhor de Deus, do melhor do banquete que Deus tem pra gente. É isso que aconteceu com eles aqui, né? Sim. Vamos lá, então. Verso 19. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro no saco de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Quando José chegou à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. E lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Meu Deus. Novamente o sonho de José acontecendo. O sonho de José acontecendo. Mas o interessante é que eles procuraram alguém para poder expor aquilo que eles estavam com medo, aquilo que eles estavam pensando, como eu falei antes. Exatamente, né? E eles, olha como que é interessante, Andresa, que o rapaz, ele respondeu com um palavreado que eles conheciam, na verdade, né? Que eles conheciam. Ele falou: o vosso Deus, o Deus do vosso pai, né? E foi falando para eles, deu-lhe o tesouro, parará. O que acontece aqui para nós entendermos? Eles entenderam que o negócio era um pouco diferente, mas eles tiveram que falar. Eles acharam o copeiro. O copeiro era uma pessoa que tinha um bom relacionamento, né?
E o copeiro deu uma segurança para eles, não, acho que não é bem assim o negócio, né? Não é bem assim, vamos lá, o Deus de vocês, fiquem mais tranquilos, né? Então, eu acho muito, muito legal essa forma, sabe? Eles começaram aqui a contar, a ver, olha, aconteceu assim, aconteceu assado, estamos trazendo, trouxemos, né? Trouxemos para ele aquilo que ficou, o dinheiro que foi no saco, né? Eles começaram a botar para fora o problema que vinha aterrorizando eles, não deixando eles aproveitarem. E vê Né? que esse administrador aqui da casa de José, ele responde, quando ele fala isso, é como se ele estivesse respondendo aquilo que Israel falou lá atrás, né? Que antes deles saírem, ele diz que o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante desse homem. Aqui ele está dizendo assim, olha, foi atendida o pedido. Uma outra coisa, Andresa, que eu aprendo aqui é o tratamento, né? O tratamento que você deve dar para um convidado. Aquele que vem, que você convida para a tua casa, né? Eles cuidaram de tudo, ele preparou tudo, mostrou tudo, até para comida para os jumentos, eles prepararam para os jumentos dele, né? Então, nós temos que entender isso, esse tipo de tratamento. Fala né? da conduta de José, né? Que a gente vem falando desde Sim. o início. Exatamente. E depois, assim, aí eles vieram, deram os presentes para o José e tal, aí já começa a voltar lá atrás, como você falou, do sonho, né? Começa a se realizar aqui um sonho que Deus deu lá atrás, né? Aí se concretizando mesmo, né? Deles ficarem com o rosto em terra e tudo mais e tal. Então, é um tempo que passou bastante tempo, né? Mas a gente vê que as coisas vão mudando, as coisas eles vão se curando, parece que eles vão com a conduta deles, eles vão se curando daquelas coisas que tinham acontecido com eles. Sim, vai trabalhando, né? Vai curando, vai trazendo Exatamente. coisas à memória, vai trazendo cura, vai trazendo transformação, cura, né? Exatamente. Né? Verso 29, então. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda da sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar aonde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Sirva a refeição. Imagine a emoção desse José. De não só estar ali servindo, né, preparando esse banquete para sua família e agora podendo ver o seu irmão mais novo, que era o seu irmão mais chegado, né, mais da chegado, mesma mãe. É o irmão dele, justamente, né? Mais chegado. Que maravilha, né? Pensa que emoção para José. Sim, se ele teve que sair do ambiente, né? Porque ele não aguentou, né? Não queria que o seu disfarce ainda fosse revelado, né? Exatamente, vamos lá. 32. Sirvam a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olharam um para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele até ficarem muito alegres. Uma coisa interessante aqui, gente, que o costume dos hebreus, né, era, desde o início, era sentarem sempre de acordo com as idades, né? O mais velho e assim por diante até chegar no mais novo, né? E aqui, na verdade, também o costume era que, no caso o convidado, ele direcionava as pessoas para sentar. Sim. Né? Esse espanto, inclusive, que acontece aqui, seguramente foi porque o próprio José que colocou eles, senta você aqui, você, né? Então, pela idade. Então, eles ficaram... Sabia, né? Como esse governador sabe quem é o mais velho, quem é o mais novo? Exatamente. Eles ficaram espantados sobre isso. Foi um sinal para eles. Eu acho que ainda não caiu a ficha deles aqui. Muitos sinais já foram dados aqui, mas eles não entenderam ainda. Exatamente. Né? Então, Andrés, eu queria fazer assim um pouco um resumo de tudo isso que aconteceu, né? De toda essa passagem, né?
Ou seja, as formas que Deus usa para cumprir a vontade dele. Não são nossas formas, não são os nossos pensamentos, não são os nossos jeitos, né, que Deus usa. Nós temos que entender como nosso irmão aí, Israel, o que ele fez? Ele sempre agradeceu a Deus, ele nunca reclamou do Senhor. Ele nunca reclamou de Deus, André. Ele agradecia a Deus e colocava na mão de Deus. Muitas vezes a gente não entende do que está acontecendo. É isso que nós temos que aprender, né? Aqui eu vejo assim que em momento nenhum ele teve reclamações. Ótimo, maravilhoso. Se o cristão puder ser assim, meu Deus, que nós sejamos assim, que nós possamos passar por todas as situações sem problema nenhum. Uma outra coisa que nós temos que entender, que nós também precisamos tomar decisões, né? Por mais difíceis que sejam, né? Ele lá com aquela história do filho e tal, gente, não é fácil, né? Um pai que tinha perdido um filho, né? Muitas vezes eu vejo nós aqui exemplos que a gente tem, né, de outras pessoas que tiveram problemas com um filho e tal, e aí eles enclausuram o filho, né, de uma certa forma que não, para que ele não aconteça com ele o que aconteceu com o irmão, ou alguma coisa assim. Isso é um perigo também, né? A gente tem que entender que temos que tomar decisões, temos que soltar às vezes também, porque não é fácil. O que nós podemos fazer em relação a tudo isso? Então, eu vejo assim, que tem formas de falar, aprendemos aqui, né? Formas de falar com as pessoas, de saber algumas coisas das pessoas sem agredir, sem brigar, sabe? Então, nós aprendemos tantas coisas, mas o mais importante de tudo é o que o Israel fez, sabe, Andressa? Sempre, em todas as decisões, nós devemos entregar na mão de Deus. É isso que eu vejo, sabe? O Israel, ele chegou no final da história com tudo aqueles problemas que ele já sabia, que ele conhecia, com os medos que ele tinha. Ele chegou de, bom, se eu não entregar, nós vamos morrer de fome, né? Eu acho que ele deve ter pensado bem isso para esses irmãos. Olha, vamos lá, sabe? Gente, levem o meu filho, mas o Senhor vai à frente. O Senhor é que vai conduzir. E é o Senhor que conduz tudo aquilo que nós fazemos. Muitas vezes achamos nós que os caminhos que foram escolhidos foram por nós, mas não foram. Vocês podem ter certeza que é Deus que vai colocando cada um no seu caminho. E uma coisa que nós podemos entender, que esses irmãos, eles continuam sendo cuidados, tratados, sabe? Trabalhados por Deus para entender aquilo que eles fizeram, que eles não vão vir a fazer mais, porque eles vão ser novas criaturas daqui para frente. E eles vão entender isso, né? No próximo capítulo agora que nós vamos falar na semana que vem, são maravilhosos. É um momento que nós vamos estar chorando junto aqui, porque são maravilhas que vão acontecer na vida desses meninos do início dessa nova nação aí, né, Andresa? É isso aí. Não é verdade? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pessoal, fechem os olhos, coloquem a mão no coração aí, porque Deus estará falando conosco, Deus estará agindo nas nossas vidas. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai querido, nesta noite e entregarmos, Pai. Entregarmos, Senhor Deus, todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que tem atrapalhado e nós não podemos viver o melhor do Senhor para nós, Pai. Aquilo que tem feito nós sentarmos no banquete, mas ficarmos desconfiados de alguma coisa que fizemos no passado. Nós sabemos que o Senhor hoje, Pai, já curou tudo em nós. Nós sabemos que o Senhor tem a direção de todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as situações das nossas vidas, Pai. Por isso nós colocamos no Senhor, nós cremos no Senhor como Israel fez, Pai querido. Nós sabemos que temos que enfrentar muitas situações e muitas vezes temos decisões a tomar, mas que o Senhor vá à frente em todas as nossas decisões. Nós te agradecemos porque sabemos que é o Senhor que controla tudo em nossas vidas. Amém. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Se preparem que a semana que vem ele vai se revelar para os irmãos. Amém? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.